Olá, eu sou o seu especialista em sangue. Hoje vamos mergulhar em uma jornada para entender um pouco melhor esse líquido vital que eu tanto gosto, o sangue. E o mais legal é que nem todo sangue é igual. Existem diversos sabores. Digo, tipos. Preparados? Então, bora começar. Primeiro vamos entender o que é o sangue. Pense nele como um tecido especial, mais líquido, que circula sem parar pelo nosso corpo. Em um adulto temos cerca de 5 litros dele. Ele é um meio de transporte incrível. Leva oxigênio e nutrientes para todas as nossas células, de cima a baixo, e traz de volta o gás carbônico e outras sujeirinhas que precisam ser eliminadas. Mas do que o sangue é feito? Basicamente de duas partes principais: a parte líquida, chamada plasma, e a parte sólida, onde estão as células sanguíneas. O plasma é tipo uma água amarelada, que representa a maior parte do sangue. Ele é cerca de 92% água. Mas não é só água, não. Ele tem 7% de proteínas plasmáticas que fazem um monte de coisas importantes, como manter a água no lugar certo, defender o corpo e ajudar o sangue a coagular. E tem mais 1% de outras coisas, como sais, nutrientes, hormônios e gases. Na parte sólida temos as células. As mais famosas são as hemácias. Elas são as que dão a cor vermelha ao sangue e são as mais numerosas. A principal função delas é transportar o oxigênio com a ajuda de uma proteína chamada hemoglobina. Elas são tipo discos sem núcleo e vivem uns 3 a 4 meses. A cada segundo, nosso corpo produz 2 milhões delas. Temos também os glóbulos brancos, os soldados do nosso corpo, parte do sistema de defesa ou sistema imunológico. Existem vários tipos de glóbulos brancos, cada um com uma função diferente na luta contra vírus, bactérias e outras ameaças. E, por fim, as plaquetas. Elas são fragmentos de células maiores e são essenciais para estancar sangramentos, ajudando na coagulação do sangue. Então, o sangue é essa mistura incrível de plasma e células, hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Agora, a grande questão é: por que o sangue de uma pessoa não é exatamente igual ao da outra? Nossas hemácias têm umas marcas na superfície, como se fossem bandeirinhas. Essas marcas são chamadas de antígenos. Antígenos são moléculas, geralmente proteínas, que o nosso corpo consegue reconhecer. Os tipos sanguíneos são definidos pela presença ou ausência de certos tipos de antígenos na superfície dos nossos hemácias. É tipo ter ou não ter certas bandeirinhas. Conhecer o tipo sanguíneo é vital, principalmente para transfusões de sangue. Imagina colocar no corpo de alguém um sangue que o sistema de defesa dessa pessoa não reconhece? Dá problema. Os sistemas de classificação de sangue mais importantes e conhecidos são o sistema ABO e o fator ER. O sistema ABO foi descoberto lá em 1900 pelo cientista Karl Landsteiner, que até ganhou um prêmio Nobel por isso. Ele percebeu que misturar sangues diferentes podia dar errado. Esse sistema se baseia em dois antígenos principais nas hemácias, o antígeno A e o antígeno B. E aí surgem os quatro tipos que a gente mais ouve falar. Tipo A, tem o antígeno A nas hemácias. Tipo B, tem o antígeno B nas hemácias. Tipo AB, tem os antígenos A e B nas hemácias. Tipo O ou zero, não tem nem o antígeno A nem o antígeno B nas hemácias. Junto com esses antígenos nas hemácias, nosso corpo tem, no plasma, anticorpos contra os antígenos que não temos. Pense nos anticorpos como policiais, que atacam as bandeirinhas que eles não reconhecem. Quem é tipo A tem anticorpos anti-B no plasma. Quem é tipo B tem anticorpos anti-A no plasma. Quem é tipo AB não tem nenhum anticorpo contra A ou B. Quem é tipo O tem anticorpos anti-A e anti-B no plasma. Anos depois, o mesmo Karl Landsteiner
descobriu outro antígeno importante, o fator RH, também chamado de antígeno D. Se você tem esse antígeno nas suas hemácias, seu sangue é RH positivo. Se não tem, é RH negativo. Pessoas RH positivo geralmente não têm anticorpos anti-RH, mas pessoas RH negativo podem desenvolver anticorpos anti-RH se entrarem em contato com sangue RH positivo. Combinando o sistema ABO e o fator RH, temos os 8 tipos sanguíneos mais comuns: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. E sabiam que existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos diferentes, com centenas de variações conhecidas? O sistema Kell é um dos grupos sanguíneos mais importantes, depois do ABO e do RH, sendo clinicamente relevante em transfusões de sangue e na gravidez. Descoberto em 1946, esse sistema é conhecido principalmente pelos antígenos K1 e K2. O antígeno K é altamente imunogênico, o que significa que pode desencadear uma forte resposta do sistema imunológico quando introduzido em um indivíduo que não o possui. Na população, cerca de 9% dos caucasianos são positivos para o antígeno K1, os chamados KEL positivos, enquanto ele é menos frequente em asiáticos e africanos. Já o antígeno K está presente em aproximadamente 99% das pessoas, tornando sua ausência extremamente rara. Essa distribuição faz com que incompatibilidades no sistema KEL possam ocorrer em transfusões ou durante a gravidez, com consequências sérias. Em transfusões sanguíneas, o sistema KEL é crítico porque o antígeno K é o terceiro mais propenso a causar reações imunológicas, atrás apenas dos antígenos A por B e D. Anos depois, o mesmo Karl Landsteiner descobriu outro antígeno importante, o fator RH, também chamado. Se uma pessoa KEL negativa recebe sangue KEL positivo, seu organismo pode produzir anticorpos anti-K, levando a reações hemolíticas. Essas reações podem ser agudas, com destruição rápida das hemácias transfundidas, ou tardias, se o paciente já tiver sido sensibilizado em uma exposição anterior. Na gravidez, o sistema KEL também pode causar complicações semelhantes às do RH. Se uma gestante KEL negativa carrega um feto KEL positivo, há risco de aloimunização, ou seja, a mãe pode desenvolver anticorpos anti-K que atravessam a placenta e atacam as hemácias do bebê. Isso pode resultar em doença hemolítica do recém-nascido, caracterizada por anemia grave, icterícia e, em casos extremos, hidropsia fetal. Um aspecto peculiar do anti-K é que, além de destruir as hemácias fetais, ele também pode suprimir a produção de novas células vermelhas na medula óssea do feto, agravando a anemia. Devido a esses riscos, em situações como transfusões de sangue repetidas ou gestações de mulheres KEL negativas, é essencial realizar testes de compatibilidade estendidos, incluindo a tipagem KEL, para prevenir complicações. Em alguns países, mulheres grávidas são rotineiramente testadas para o antígeno KEL, assim como são para o RHD, especialmente se há histórico de transfusões ou gestações anteriores com incompatibilidade. Além disso, o sistema KEL tem importância antropológica, pois a distribuição de seus antígenos varia entre diferentes grupos étnicos, ajudando a traçar migrações e ancestralidades humanas. Se uma pessoa KEL negativa recebe sangue KEL positivo, seu organismo pode produzir antígenos. O sistema Duff é composto principalmente pelos antígenos e Duff-B, que são herdados geneticamente e apresentam distribuição variável entre diferentes populações humanas. O que torna esse sistema particularmente interessante é sua estreita relação com a resistência ao Plasmodium vivax, um dos parasitas causadores da malária.
A importância clínica do sistema Duffy se manifesta em dois aspectos principais. Primeiramente, na resistência à malária. O parasita Plasmodium vivax necessita da proteína Duffy como receptor para invadir as hemácias humanas. Indivíduos com o fenótipo Duffy A e B negativo, que não expressam essa proteína, são naturalmente resistentes à infecção por esse tipo específico de malária. Em segundo lugar, o sistema Duffy tem relevância em transfusões sanguíneas. Anticorpos contra os antígenos, Duffy A e Duffy B, podem se desenvolver quando um indivíduo recebe sangue incompatível, potencialmente causando reações hemolíticas. Esse risco é particularmente importante para pessoas com o fenótipo Duffy A e B negativo, que podem produzir anticorpos se expostas a hemácias contendo qualquer um dos antígenos Duffy. Por isso, em casos de pacientes que necessitam de múltiplas transfusões ou com histórico de reações transfusionais anteriores, a compatibilização para o sistema Duffy se torna essencial. Por fim, o sistema KID é composto principalmente pelos antígenos JKA e JKB. Além desses, existe também o raro fenótipo JKA-IB negativo, conhecido como fenótipo nulo de KID, que ocorre devido a uma mutação específica. A distribuição dos antígenos KID varia entre diferentes populações. O antígeno JKA está presente em aproximadamente 77% dos caucasianos, 92% dos afrodescendentes e 72% dos asiáticos. Enquanto o JKB aparece em cerca de 74% dos caucasianos, 49% dos afrodescendentes e 76% dos asiáticos. O fenótipo nulo JK negativo é extremamente raro na maioria das populações, mas aparece com maior frequência em certos grupos étnicos, como polinésios e finlandeses. Na prática clínica, o sistema KID é especialmente relevante por dois motivos principais. Primeiramente, os anticorpos anti-JKA e anti-JKB são conhecidos por causarem reações transfusionais hemolíticas, tanto imediatas quanto tardias. O que torna esses anticorpos particularmente problemáticos é sua tendência a desaparecer rapidamente do plasma sanguíneo após a formação, tornando-os difíceis de detectar em testes de triagem pré-transfusional. No entanto, quando o paciente é reexposto aos antígenos KID durante uma nova transfusão, ocorre uma resposta imunológica rápida e potente, podendo levar a uma grave reação hemolítica tardia, que muitas vezes se manifesta 1 a 2 semanas após a transfusão. Em segundo lugar, o sistema KID pode estar envolvido na doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. Embora os casos sejam menos frequentes e geralmente menos graves do que aqueles causados por incompatibilidade RH ou CAL. Do ponto de vista fisiológico, as proteínas KID funcionam como transportadoras de ureia nos glóbulos vermelhos e no rim, desempenhando um papel na concentração da urina. Indivíduos com o fenótipo nulo JK negativo apresentam uma capacidade reduzida de concentrar urina quando desidratados, embora na maioria dos casos isso não cause problemas clínicos significativos. Sistemas como o CAL, Duffy e KID não são tão empregados quanto o convencional ABO, porém são de suma importância em situações em que transfusões e transplantes de um indivíduo são frequentes. A importância principal dos tipos sanguíneos é garantir que as transfusões de sangue sejam seguras. Quando uma pessoa recebe um tipo sanguíneo incompatível em uma transfusão, o organismo reconhece as hemácias do sangue doado como corpos estranhos e desencadeia uma reação imunológica grave, conhecida como reação hemolítica aguda. Essa reação ocorre porque os anticorpos presentes no plasma do receptor atacam os antígenos das hemácias do doador, levando à destruição acelerada dessas células.
Os primeiros sintomas geralmente aparecem rapidamente, durante ou logo após a transfusão, e incluem febre, calafrios, dor no local da infusão, dor lombar intensa e mal-estar geral. À medida que as hemácias são destruídas, a hemoglobina liberada na corrente sanguínea pode sobrecarregar os rins, levando a uma urina escura e, em casos graves, a insuficiência renal aguda. Além disso, a liberação em massa de substâncias inflamatórias pode causar queda abrupta da pressão arterial, dificuldade respiratória e até coagulação intravascular disseminada, uma condição que provoca sangramentos e trombos simultaneamente. Se não for tratada imediatamente, a reação hemolítica pode levar a complicações fatais, como parada cardíaca ou falência múltipla de órgãos. Mas como sabemos o tipo sanguíneo de alguém? Saber o tipo sanguíneo de uma pessoa é uma informação essencial em diversas situações, como emergências médicas, transfusões de sangue, gravidez e procedimentos cirúrgicos. Para descobrir o tipo sanguíneo de alguém, é preciso fazer um exame específico chamado tipagem sanguínea. Esse procedimento é simples, rápido e confiável. O processo começa com a coleta de uma amostra de sangue. Essa coleta pode ser feita por meio de um teste rápido, em que uma pequena gota de sangue é retirada da ponta do dedo, ou por meio de um exame laboratorial. Depois da coleta, a amostra de sangue é submetida à análise com reagentes que contêm anticorpos específicos. Esses reagentes são usados para identificar a presença ou ausência de determinados antígenos localizados na superfície das hemácias. Se ocorrer aglutinações visíveis, isso indica a presença do antígeno correspondente. A interpretação do teste é feita com base nas reações. Se o sangue aglutinar com o reagente anti-A, mas não com o anti-B, a pessoa tem sangue tipo A. Se ocorrer aglutinação apenas com o anti-B, o sangue é do tipo B. Se aglutinar com ambos, o tipo sanguíneo é AB. Se não houver nenhuma aglutinação, o sangue é do tipo O. Além disso, se houver aglutinação com o anti-RH, o fator RH é positivo. Se não houver, é negativo. Existem outras formas de descobrir o tipo sanguíneo. Uma delas é por meio da doação de sangue, já que os hemocentros realizam a tipagem e informam o resultado ao doador. Também é possível realizar exames laboratoriais específicos ou usar kits vendidos em farmácias, que permitem fazer a tipagem em casa de maneira simples, embora esses testes caseiros possam ter menor precisão. Em alguns casos, é possível estimar o tipo sanguíneo com base no tipo dos pais, já que o tipo sanguíneo é herdado geneticamente. Por exemplo, dois pais do tipo O só podem ter filhos com sangue tipo O, enquanto pais com tipos A e B podem gerar filhos com qualquer tipo sanguíneo, dependendo da combinação genética. Vocês já ouviram falar de doador e receptor universal? O tipo O negativo é o doador universal. Como ele não tem os antígenos A, B ou RH nas hemácias, o corpo do receptor geralmente não o ataca. É o sangue usado em emergências quando não dá tempo de testar o tipo do paciente. Já o tipo AB positivo é o receptor universal. Ele tem os antígenos A, B e RH e não tem anticorpos anti-A, anti-B ou geralmente anti-RH, então pode receber a maioria dos tipos de sangue. A compatibilidade também é crucial na gravidez. Se uma mãe é RH negativo e o bebê é RH positivo, herdado do pai, o corpo da mãe pode criar anticorpos contra o sangue do bebê. Isso pode causar problemas em gestações futuras, mas hoje em dia isso é prevenido com medicamentos. Existem também algumas associações entre tipos sanguíneos e a chance de ter certas condições de saúde. Por exemplo, quem tem sangue tipo O pode ter menor risco de trombose venosa profunda e talvez menor risco de Covid-19 grave, enquanto o tipo A parece associado a maior risco de câncer de estômago e talvez
maior risco de Covid-19. Mas calma, é super importante saber que essas são apenas associações. Ter um tipo sanguíneo não significa que você vai ter essas doenças. Outros fatores, como estilo de vida e genética geral, são muito mais importantes. Tudo isso de tipo sanguíneo está super ligado ao nosso sistema imunológico. Os antígenos nas hemácias são alvos que o sistema imunológico pode reconhecer. Os anticorpos que estão no nosso plasma contra os antígenos que não temos são produzidos por células de defesa especiais, os linfócitos B, que se transformam em plasmócitos. Quando um sangue incompatível entra no corpo, é como se as bandeirinhas estranhas nas hemácias doadas ativassem esses policiais que já estão lá. Os anticorpos se ligam aos antígenos estranhos, marcando as hemácias doadas para serem destruídas pelas outras células de defesa. É uma reação do sistema imunológico para tentar proteger o corpo. Além dos anticorpos, o sangue transporta todos os outros tipos de leucócitos que falamos antes: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos T. Esses caras não estão diretamente ligados aos antígenos ABO e RH, mas eles são cruciais para a defesa geral do corpo contra infecções e doenças. Eles viajam pelo sangue, podem sair dos vasos para ir onde são necessários, e cada um tem uma tarefa, como engolir invasores, liberar substâncias químicas ou coordenar a resposta imune. Então, os tipos sanguíneos são um exemplo específico de como nosso sistema imunológico reconhece o que é nosso e o que é estranho, usando os antígenos nas células vermelhas do sangue. Para a gente terminar, que tal umas curiosidades sobre o sangue e os tipos sanguíneos? Você tem cerca de 26 trilhões de glóbulos vermelhos. Nas mulheres é um pouquinho menos. Cada glóbulo vermelho dá cerca de 150 mil voltas pelo corpo em seus 3 ou 4 meses de vida. Eles viajam por veias e artérias a uma velocidade de uns 2 quilômetros por hora. Quando os glóbulos vermelhos velhos morrem, algumas células recuperam o ferro valioso deles e criam uma substância chamada bilirrubina. É a transformação dessa bilirrubina no sistema digestivo que dá cor marrom às nossas fezes. Legal, né? A primeira transfusão de sangue que deu certo foi em 1818. Antes disso, misturar sangues era um tiro no escuro porque não conheciam os tipos sanguíneos. Mas lembrem-se que existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos, com mais de 300 variações conhecidas. Isso explica os sangues raros. Um sangue super raro é o RH nulo, apelidado de sangue dourado. Pessoas com esse tipo não têm nenhum antígeno do sistema RH. É extremamente raro, menos de 50 pessoas no mundo. Quem tem, enfrenta muita dificuldade para achar doadores compatíveis. Alguns tipos sanguíneos raros podem dar uma certa vantagem evolutiva, como o tipo Duff negativo que confere resistência à malária. Em algumas regiões da África, mais de 95% da população tem essa característica. Sabendo que existem tipos sanguíneos raros, a doação de sangue se torna ainda mais importante. Pessoas com tipos raros precisam de doadores que também tenham o tipo raro, e manter estoques é um desafio. Doar sangue é um ato de solidariedade que pode salvar vidas. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo mundo dos tipos sanguíneos e da imunologia básica. O que acham de agora a gente ver uns vídeos legais que eu achei sobre o sangue? Lembra quando falei das plaquetas? Olha elas aí formando um coágulo. A blood clot, known as a thrombus, is the final product of blood coagulation. While essential for rupture reparation, clot formations may prove harmful within healthy veins or arteries. The first phase in the formation of blood clots is the activation and accumulation of platelets, also known as thrombocytes. The initial platelet plug then starts entrapping the larger red blood cells, or erythrocytes, to form the main clot structure.
Finally, platelets initiate a cascade reaction that results in the production of an insoluble mesh of protein fibers known as fibrin. Blood clots may cause strokes, heart attacks, pulmonary embolisms, and more. Legal, né? Vamos ver um do nosso exército interno. Olha os glóbulos brancos atacando uma bactéria. Vamos testar os conhecimentos que você adquiriu hoje? Vou colocar questões na tela, dar um tempo para pensarem e mostrar a resposta. Combinado? Foram bem? Espero que sim. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis de ciência. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura científica. Tchau!